a ausência, ela vai se fazer presente. Por mais que você tenha outra pessoa que esteja nesse lugar paterno, sempre a ausência vai estar marcada no fundo do seu inconsciente. Ah, Lu, então quer dizer que não importa, se eu nunca conheci o meu pai, mas hoje eu tenho um padrasto, eu tenho um tio que está nesse lugar, que é o meu exemplo de homem em casa, minha referência paterna, isso quer dizer que ainda assim eu vou sentir a ausência do meu pai? Sim. Infelizmente ou felizmente, e nós vamos entender o porquê, a ausência paterna, ela deixa marca. A ausência paterna, ela continua presente nas relações, na forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. A ausência paterna, ela está marcada na forma como você se relaciona com companheiros, com namorado, namorada, como você se relaciona com seus amigos, como você se relaciona no ambiente de trabalho. E enquanto você não aceitar que essa dor existe, encontrar essa dor e aprender a lidar com ela, você vai continuar reproduzindo a dor da ferida paterna. E é por isso que essa live é tão importante. E é por isso que, mais uma vez, eu friso para vocês. Se vocês não lembrarem de nada dessa live, que uma coisa, fique gravada. Que o Dia dos Pais deve ser comemorado sim, mesmo com um pai ausente. Seja um pai ausente porque ele faleceu, seja um pai ausente porque você nunca conheceu seu pai biológico, ou seja um pai ausente que ele existe, mas que emocionalmente ele nunca esteve disponível para você. É importante comemorar, porque quando a gente comemora o Dia dos Pais, isso nos dá a possibilidade de olhar para essa ferida. E quando a gente encontra a ferida, a gente pode lidar com ela de outras formas. Então, por mais que você tenha uma outra figura que vai representar essa figura paterna, sempre vai ficar uma vozinha lá no inconsciente, uma dor quase que adormecida, uma dor que nunca se cala, de como eu seria se eu fosse amada pelo meu pai? Como seria se eu tivesse tido o apoio do meu pai? Como seria se o meu pai nunca tivesse ido embora? Como seria se o meu pai fosse um pai presente? Como seria? O que seria de mim? Por mais que você tenha outras pessoas nesse lugar, essa dúvida continua inconsciente, presente nas relações. Então, agora falando mais especificamente dessa ausência paterna, e aqui cabe tanto a ausência afetiva quanto a ausência física, o pai que você não conheceu, ou o pai que é um pai disfuncional, um pai que é um pai que tem questões com alcoolismo, um pai que nunca está em casa, um pai que não está disponível emocionalmente. Enquanto você não acessar essa dor, você vai ficar, é muito provável que você vai ficar numa eterna busca de compensar essa ausência parental nas relações atuais. Como se o outro fosse pagar a conta que foi aberta lá pelos seus pais. Enquanto você não entrar em contato com essa ferida paterna, você vai ter sempre muita dificuldade de se relacionar. Porque quando você sobrecarrega a relação atual com uma carência interna sua, você vai demandar muito do outro. Porque você vai esperar que o outro compense aquela dor que é sua. E o outro nunca vai conseguir te compensar. Então você vai ser aquela pessoa que, por exemplo, numa relação de amizade, você pode ser aquela pessoa onde você tem uma grande amiga e você se sente excluída quando essa amiga sai com uma outra amiga que não você. E você se sente mal, você se sente excluída. Porque você projeta naquela única pessoa uma dor que você espera que ela te compense por toda a dor de abandono que você sentiu em toda a sua vida, seja na infância, na adolescência, na vida adulta. Você vai projetar no outro uma dor que é sua e você vai esperar que o outro o compense. E essa balança nunca se fecha, porque primeiro, é uma dor
que ela não tem, é uma carência que ela não tem medida. Quanto mais esse outro te dá, mais você espera que ele te compense. E o outro, ele também vai estar lidando com as feridas, com os excessos e as ausências dele. Ele está lidando com as carências dele, e aí você vai jogar as suas também para ele lidar. Então, de repente, fica muito difícil de se relacionar. E aí você se vê numa situação onde você não consegue manter relação com ninguém. Você se sente sempre muito excluída das suas amigas, sente que não se encaixa. Isso pode acontecer também com os colegas de trabalho. E aí você se sente sempre desvalorizado, como se ninguém olhasse para você. No relacionamento amoroso, isso também acaba tendo um peso muito grande. Vamos dar um exemplo, né? Existem muitas formas dessa ausência paterna acontecer. Mas, para a gente ficar mais claro, vamos utilizar um exemplo prático, ok? Vamos pensar que você é uma criança que tinha o pai dentro de casa, mas ele era um pai indisponível. Era um pai que estava sempre preocupado em pagar as contas, estava sempre trabalhando, ele nunca estava em casa. E quando ele chegava tarde, sua mãe falava: shh, não faz barulho, não é para incomodar o seu pai está descansando, deixa ele lá, não vai encher o saco do seu pai. E o seu pai, ele estava sempre tão preocupado em prover o sustento para casa que ele não estava emocionalmente disponível para saber como que você estava. E aí, filho? E aí, filha? Como foi na escola? Como você tá? O que aconteceu de novo? O que você fez de bom hoje? Ele nunca foi emocionalmente acessível. Apesar dele conviver ali e você saber que ele está dormindo na mesma casa que você nunca conseguiu acessar esse pai. E aí você sempre precisou fazer um esforço enorme para ser minimamente visto. Olha pai o que eu tô fazendo, olha pai o que eu fiz, pai. E esse pai nunca dava atenção. Quando não te mandava calar a boca, ficar quieto, vai para um canto. E só quando você fazia algo extremamente assim, muito a mais, muito exceção, é que ele virava e, que bom filho, parabéns. Nossa pai, consegui uma medalha, consegui vencer o campeonato, não sei o que lá. Que bom. E só isso. Você sempre precisou dispor de um esforço muito grande para ser visto. Ou você precisava sempre se conter muito, porque sua mãe falava: shh, não vai encher o saco do seu pai. Então você pensava: bom, então quer dizer que eu não posso ser eu mesma, então eu tenho que ser quieta. Então eu não posso abrir a boca, eu não posso me expressar, porque senão meu pai não vai gostar de mim. Então eu não posso ser eu mesma. Então eu vou ficar aqui quieta na minha. E o que pode acontecer com essa criança quando ela vira adulta? 1 milhão de possibilidades. Dentro da psicologia, se tem uma coisa que causa muito fascínio, é isso. Não existe A igual a B. Não é porque você teve um pai indisponível que você vai ser A, que você vai ser daquele jeito. Inclusive aqui nos Reels, nos posts, eu sempre trago conteúdos de como das consequências de ter uma infância difícil, de ter uma família difícil na infância. Mas entendam que existem muitas possibilidades. Não significa que todo mundo que tem um pai ausente vai ser de um único jeito. Existem 1000 possibilidades. Vou trazer para vocês só algumas poucas possibilidades do que pode acontecer quando se tem um pai que é indisponível. Imagina que essa criança que precisava sempre chamar muita atenção do pai para ser vista, então ela tentava fazer de tudo, o pai nunca dava bola, nunca estava nem aí, nunca estava presente, e só quando ela fazia algo muito grande é que o pai via ela. Essa criança pode ter crescido e se tornado um adulto com um sentimento de abandono, de que ela não é suficiente. Ela, por si mesma, não é merecedora de amor. E que ela vai ser abandonada, não importa o que ela faça. Essa pessoa pode se tornar um adulto que vai ficar completamente bloqueado para se relacionar com outras pessoas. Porque o medo de ser abandonado, como ele foi lá na infância, é tão grande que é muito maior do que o medo de estar sozinho. Então ele prefere estar sozinho do que ser abandonado.
Então é uma pessoa que dentro das relações vai tentar controlar o abandono a qualquer custo. Não vai se permitir se apaixonar, entrar numa relação, estar numa relação de compromisso com uma outra pessoa. Vai ser um adulto que vai ter medo de se relacionar e que vai ter ali vai ser super exigente. Não, porque para eu ficar com a pessoa tem que ser assim, 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 como uma forma de você se bloquear para as relações, com medo de viver o abandono. Ou uma pessoa que a qualquer sinal de que você está começando a se apaixonar e que aí você se sente vulnerável, porque se eu me apaixonar por alguém, então essa pessoa vai poder me abandonar, e se ela me abandonar vai doer muito, igual doeu lá na infância. Então eu não vou permitir me apaixonar. Então eu vou terminar essa relação antes mesmo dela começar. Então essa pessoa sofre tanto com essa dor do abandono da infância que ela não se permite ter uma relação, manter uma relação, estar em uma relação. Esse é um polo. Mas essa mesma criança pode ir para um polo oposto. Essa mesma criança pode entender que ela nunca vai ser suficiente, que ela sozinha não tem nada de especial nela que ela mereça ser amada. E ela precisa estar constantemente fazendo algo para tentar provar o seu valor. E só quando ela fizer algo muito grande é que ela vai merecer atenção. Então vai ser uma pessoa que vai se tornar um adulto obcecado por perfeição. Eu não posso errar. Eu tenho que ser o melhor de todos, porque só assim eu vou ser reconhecido. Se eu for mais ou menos, se eu errar, se eu for ok, se eu for satisfatório, eu não vou ser digno de receber amor. Eu só poderei receber amor se eu fizer algo extraordinário. Então uma pessoa que vai se desgastar muito, com uma autocobrança extremamente severa, porque ela não pode errar. Porque se ela errar, ela vai voltar e aquela dor do abandono vai ser reaberta. Existe um outro ponto também. Essa criança que teve uma relação com um pai indisponível emocionalmente, um pai que estava presente, mas que nunca a reconhecia emocionalmente, essa pessoa, ela pode virar uma pessoa que, quando adulta, ela vai ser extremamente submissa, porque ela vai entender que ela tem que fazer tudo pelo outro para ser amada. Ela não pode ser ela mesma, então ela vai ser extremamente submissa e ela vai aceitar migalhas emocionais, porque é só isso que ela merece. Migalhas emocionais. Ela não é digna de ser amada, porque ela não foi amada quando ela era ela mesma. Porque mandavam, fica quieta, menina. Não vai encher o saco do seu pai. Fica quieta. Então ela por ser quem ela não é digna de valor. Só aceitar as migalhas emocionais por conta da dor desse abandono. Entende como é o polo oposto? A mesma pessoa que vive um abandono na infância, um abandono afetivo, pai presente, mas que não estava ali disponível, essa pessoa ela pode se bloquear completamente para relacionamentos, ou ela pode ir para o polo oposto e ela pode ficar extremamente vulnerável dentro das relações e não colocar limites, porque ela tem medo de colocar limite e não ser amada. Uma pessoa extremamente dependente emocional, que não consegue dizer não, que não se sente bem sendo a si mesma, não sente suficiente, sente que a qualquer momento vai ser abandonada. Entende como é tão complexa a experiência de ser um humano, que uma vivência pode virar 1 milhão de consequências.